Perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados, em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Queridos, isso aqui me chamou a atenção, e eu quero compartilhar com vocês, por quê? A Bíblia diz que Paulo encontra com esses crentes, descendo para Éfeso, e pergunta para eles assim: vocês foram batizados com o Espírito Santo? Dentro da igreja. Eles disseram: nós nem sabemos de Espírito Santo, nem conhecemos nada do Espírito Santo. Aí Paulo vai e pergunta para eles: vocês foram batizados de que maneira? No batismo de João Batista. O batismo de João Batista era autêntico? Era. Era verdadeiro? Era, porque era necessário. Mas Paulo pergunta: vocês foram batizados pelo Espírito Santo? Receberam? Ele falou assim: não sabemos. Irmãos, e pasme, a igreja do nosso século, muitos não conhecem o Espírito Santo. Queridos, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Mas nem todos receberam o batismo com o Espírito Santo. E por que eu estou falando sobre isso e muitas vezes a gente não entende? Paulo passou por Éfeso e encontrou 12 discípulos que não tinham recebido o Espírito Santo. Pensando nesses textos, imediatamente me surge uma pergunta: estes 12 discípulos que não tinham recebido o Espírito Santo, eram cristãos verdadeiros? Antes de encontrarem com Paulo, parecia não saber nada sobre o Espírito Santo. E diante disso aí, irmãos, o que acontece muitas vezes, é que nós, enquanto líder, queremos fazer o papel do Espírito Santo. Vem cá que eu tenho a resposta que você precisa. Vem cá que eu tenho a direção certa para você. E aí, irmãos, quando não é a direção certa, como é que não fica essas pessoas? E diante disso aí, nós temos que ter cuidado com o nosso ego. Porque nós, enquanto líder, o ego, ele é muito perigoso. A gente gosta de plateias, a gente gosta de multidão, a gente gosta de pessoas toda hora ligando para nós. Guru de crente. E aí a gente vai entrando nessa vibe, e as pessoas sempre dependentes. Vocês percebem que é tudo que eu não quero? Eu quero ser pastor, mas eu quero que Jesus seja o pastor dos pastores na sua vida. Quando Paulo ouve eles falarem sobre isso, se houvesse, Paulo estava questionando Atos 2, o derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque mesmo que fosse uma promessa do Senhor, eles nem sabiam disso. Esse é o problema muitas vezes da igreja do Senhor Jesus. Tem uma promessa liberada sobre ela e não é ensinado sobre essa promessa. O que acontece? As pessoas vivem uma vida miserável dentro da igreja, sem saber que tem uma promessa poderosa sobre a vida delas. E uma delas se chama poder do Espírito Santo. Você tem que despertar para esse poder do Espírito Santo que está dentro de você. Pastor, mas eu tenho... Não importa, dentro de você tem o poder do Espírito Santo.
É isso, irmãos, que a nossa mente natural não permite que a gente entenda, que a gente capite e haja sobre essa promessa de Deus. Agora, o que é esse poder do Espírito Santo? Vem cá, Francisco. Sobe aqui. O Espírito Santo, o Francisco aceitou Jesus como Senhor e Salvador, sim ou não? Ele é crente, sim ou não? Ele vai para o céu, sim ou não? Beleza. Mas ele não foi batizado com o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, Deus está nele? Ele vive, é cheio do Espírito Santo. Agora, o que é esse poder? É ele ter aceitado Jesus. E quando ele vive o poder do Espírito Santo, esse poder vem sobre a vida do Francisco. E ele está revestido agora desse poder do Espírito Santo. É isso que o diabo não quer que você, igreja do Senhor Jesus, entenda. Porque no dia que você souber, você vai fazer um estrago no reino das trevas. Porque é você não, é por causa do poder que está envolvido em você. O diabo não quer que a tua mente, a minha mente seja transformada, porque a nossa mente é uma mente adâmica. O Senhor Jesus Cristo deseja nos levar a uma mente transformada, uma mente de Cristo. E essa mente, ela não pode existir de qualquer maneira. Ela só pode existir pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Francisco. Queridos, quando você vê Atos capítulo 2, dizendo que o poder do Espírito Santo, o vento impetuoso veio sobre aqueles discípulos, estava tendo uma festa em Jerusalém. Daqui a pouco uma multidão de várias nacionalidades está ali, vai para junto dos apóstolos e pergunta para eles, o que está acontecendo? Eles percebem que aqueles apóstolos estão falando a língua deles. Eles dizem, cá, por que vocês estão falando a nossa língua? Por que eles estão falando a língua deles? Porque a proposta do Senhor Jesus é que eles fossem testemunhas. E todos os anos aquelas pessoas iam para aquele lugar fazerem a mesma coisa, mas depois que o Espírito Santo foi derramado, foi diferente. Eles não voltaram mais da mesma maneira. Eles ficaram ali, eles foram discipulados, eles foram cuidados, eles foram salvos. 3.000 pessoas converteram ao Senhor Jesus, porque os discípulos passaram a falar a língua deles. Queridos, preste atenção nisso. Quando você vai ver que o Senhor Jesus diz para ele ser testemunha, põe lá, por favor, Atos 1:8, por favor. O Senhor Deus diz, fica lá até receber o quê? Até receber o quê? Até que venha sobre vós o poder do Espírito Santo. Esse poder tem que te envolver, tem que me envolver, porque eu e você não vamos conseguir ser testemunha em lugar nenhum, nem na sua casa, nem no meio dos colegas, em lugar nenhum, porque a condição para ser testemunha tem que ter poder, irmãos. Pastor, que poder é esse? É como se fosse uma dinamite envolvida em você, uma palavra que você libera, irmãos, essa palavra sai com poder. É sério isso, irmãos. Eu estava lá em Quito, no Equador, jogando lá, e tinha um rapaz engraçadinho. Eu sempre falo que esse tem muitos engraçadinhos, e ele não foi com a minha cara, irmãos, e ele achava que eu não entendia o espanhol. Irmãos, ele, sem conhecer minha mãe, xingava minha mãe todo dia. Todo dia dentro do ônibus, indo para treino, ele me xingava. Só não vou falar do que ele me xingava.
Rapaz, eu vivo assim, tem Satanás aqui no Equador também? Não é possível. Irmãos, e era só ele, tinha mais outro brasileiro, tinha mais 2 chilenos, e era só comigo. Eu falei, se tem um demônio aqui. E teve um dia que eu não aguentei. Eu virei para ele, e ele ficava atrás de mim, eu virei para ele, e disse assim, o sangue de Jesus te repreenda agora. Irmãos, ele calou a boca, e falou assim, você não sabe brincar? Eu falei assim, essa brincadeira eu não aceito, Satanás. Nunca mais ele brincou comigo daquele jeito. Isso é o quê? Poder de Deus sobre a sua vida. Poder de Deus sobre a sua vida. Porque quando você está revestido do poder de Deus, o diabo sabe quem é você. Ele sabe quem é você. O apóstolo Paulo, diante daquela jovem que estava falando aparentemente verdade, ele disse, arreda-te, Satanás. Cala a tua boca. O que está faltando sobre a igreja, irmãos, é o poder de Deus. Nós estamos aceitando tudo, nós temos medo de tudo. Deu para fazer a lâmina lá, pastora? Coloca a lâmina aí, por gentileza. Eu tinha pedido para colocar ensino do poder versus o medo. O que é ensino? É transferência de conhecimento. Eu quero transferir para vocês o conhecimento que eu tenho recebido da parte de Deus. É o que o apóstolo Paulo fazia. Olha quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu para a igreja do Senhor Jesus, depois que ele teve encontro com Cristo. Igreja do Senhor Jesus, se levanta das cadeiras de dentro das igrejas. Sabe por quê, irmão? Nós estamos cheios de palavras, cheio de palavra. O que mais nós ouvimos é palavra, mas nós estamos vazios do poder de Deus. Estamos comendo migalhas, estamos comendo misérias, ao invés de nós nos posicionarmos na mesa do Rei, na mesa do Senhor, e dizer, Senhor, Tu me criaste para um propósito, o que quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Irmãos, vocês acham que eu nasci numa família que não tinha crente nenhum, vem parar em Goiânia, tudo pronto, marcado para ir ser missionária na Europa? Eu vou ficar aqui em Goiânia, com os braços cruzados, sem saber o que Deus quer que eu faça para Ele? Ai, irmãos, pelo amor de Deus, só se eu não tiver um pingo de discernimento, irmãos, para não entender o que Deus quer e tem para a minha vida. De madrugada, para quê, irmão? Para quê? Para encontrar com Deus. E encontrando com Deus, nós temos revelações do que Ele quer que eu faça, do que Ele quer, da maneira que Ele quer que a gente haja, irmãos. Ouça o que está escrito nisso aqui. Quando você pensa no poder do Espírito Santo, você vai ver que o Espírito Santo de Deus, ele agiu no Pentecoste, o poder do Espírito Santo. Você vai ver, irmãos, que Filipe, ele desce, sai de Jerusalém, ele desce e vai para onde está o terceiro homem mais poderoso. Ele vai e evangeliza aquele homem se converte. Por quê, irmão? Porque recebeu poder. Sabe por que a gente não evangeliza? Sabe por que a gente não encara dificuldade? Sabe por que a gente muitas vezes não levanta de madrugada para orar? Porque falta poder de Deus sobre as nossas vidas, irmão. Porque o poder de Deus não nos deixa parado para não entender aquilo que Deus quer que a gente faça, meus amados irmãos. Em nome de Jesus, deseje esse poder de Deus sobre a sua vida. E Deus vai permitir. Deus vai permitir coisas na sua vida, para que esse poder que está em você seja usado, e vai acontecer, quando você olhar para o lado, para o outro, Deus não vai deixar ninguém, Deus vai tirar todo mundo, e vai falar para você, usa isso que está em você, usa isso que está no seu pastor, usa isso que está no seu líder, usa isso que está no seu pai e na sua mãe, usa agora. Aí você vai ter que usar. Você vai ter que usar. Porque assim como Deus deu para mim
Deus dá para o outro, Deus dá para você também. Entenda isso, irmãos. Quando o Senhor Jesus tinha um plano que Maria desse a luz ao Senhor Jesus, ela disse: eu não entendo nada, eu não sei nada. Ele disse: pode ficar tranquila, sobre ti descerá. E vai descer para quê? Como que ele vai descer? Lucas 1,35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele te envolverá com o quê? Com poder. Com poder. Poder, ele gera criação. Poder, poder, poder. O Espírito Santo, Senhor Jesus, foi gerado no ventre de Maria através do poder. Tem alguém enfermo na sua vida? Põe a mão. Põe a mão e crê que o poder que está em você vai envolver aquela pessoa, e aquela pessoa pode ser curada. Ah, pastor, eu orei, ela não curou. Pior, ela não vai ficar. Fica de pé, igreja. Escuta. Escuta. O Senhor tem dito para mim: segue. Segue. Vai adiante. E eu entendo que é isso, irmãos, que Deus tem colocado no meu coração para trazer para a igreja. Quando você se envolver, quando você estiver em alguma situação, lembra-se: opa, o meu líder disse que tem poder na minha vida. E você pode dizer: Senhor, o meu líder disse que o Senhor me usa. Pode falar com ele. Isso é tão sério, irmãos. Você vai ver pessoas, Deus usando pessoas do seu lado. E você vai dizer: por que Deus não me usa? Deus quer te usar também. Existia o exército inimigo ao redor de Eliseu e Geazi. Mas Geazi só viu os inimigos. Eliseu viu os inimigos e viu as carruagens de fogo ao redor dele. Tem pessoas que estão vendo só os inimigos. Não estão vendo a carruagem de fogo cercando eles, protegendo e guardando eles, livrando eles de todo mal, todos os dias, todas as horas. Você vai poder colocar na sua contabilidade mais 24 horas de livramento que Deus te deu hoje. Mais 24 horas. No final de dezembro, 31 de dezembro, você vai poder computar mais 365 dias. Mais 12 meses. Você duvida disso? Não duvide. Porque você só está de pé porque tem um Deus que está te segurando. Lá em casa eu vejo que as bananeiras dá banana o cacho, mas elas não aguentam. A Luciene vai lá, pega uma estaca e enfia nela. Esses dias eu estava pensando: é real, é legítima a banana, é legítima a bananeira, mas só que o peso do cacho é maior do que a bananeira. Deus é essa estaca que não deixa você se curvar, se prostrar, se contorcer. Há um poder que te envolve. Você quer fazer prova desse poder? Saia para fora. Seja igreja do Senhor Jesus. Estive lá no homem do restaurante. O negócio foi tão sério com ele, irmãos. Tão sério, que ele ainda está em casa se recuperando. Eu disse para os filhos dele: Deus tampou a sepultura do pai de vocês. Igreja do Senhor Jesus, está no tempo de nós despertarmos. Eu falei para esse homem aqui hoje. Eu liberei uma palavra profética sobre a vida dele. Você será um profeta de Deus. E tudo, irmãos, você que não conhece a vida deste homem, tudo conspira para que eu esteja falando um absurdo sobre a vida dele. Mas só que eu creio que eu estou revestido de poder. Eu não libero uma palavra pelo que eu vejo. Eu libero uma palavra pelo que eu creio.
Recebe essa palavra, Jaci, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos. Você crê que tem um poder investido na sua vida? Estende as suas mãos. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz, Pai, que o apóstolo Paulo, ao saber que aqueles discípulos, Senhor, não havia recebido o poder de Deus, impôs as mãos sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Senhor, tu tem ardido o meu coração com relação ao poder do Espírito Santo. Eu quero te pedir, Senhor, coloca poder manifesto na vida de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos usar como igreja cheia do teu poder, Espírito Santo, pois nesses dias, neste tempo e nesta época, é a tua igreja que o Senhor deseja usar, e o Senhor já liberou, Senhor, poder sobre as nossas vidas, e nós queremos tomar posse disso, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Eu declaro que o poder de Deus é sobre ti, é sobre a sua casa. Tem uma situação na sua casa, levanta as suas mãos no meio da sua casa e declara: Senhor, eu sei que tem um poder investido na minha vida. Comece, irmãos, a liberar palavra profética sobre os seus negócios, sobre o seu casamento. Libera a palavra. Quando o Senhor foi criar os céus e a terra, Ele liberou uma palavra, mas o Espírito Santo estava lá com Ele, no poder da criação. Uma palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque o poder que está em você vai fazer com que você comece a ver quem você é no reino de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Pastor Elinho, Pastor Elber, segura essa taça aqui. Pastor Elinho, ajuda ele a segurar aquela taça ali. Amém? Amém? Igreja, estende sua mão aqui. Querido Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Senhor, cada pedido de oração. Senhor, cada palavra anotada naqueles bilhetes. Senhor, aquilo é um ato de fé do teu povo, da tua igreja e de cada um de nós. E nós queremos clamar nesta noite pelo poder que há no teu nome e no teu sangue, Senhor. Opera milagres, Pai. Opera maravilhas, Senhor. Visita cada um dos teus filhos, Senhor, que tem colocado a sua fé em ação e colocado aqui um milagre. Nós clamamos a Ti, opera, Senhor, esse milagre na vida do teu povo, na vida dos teus filhos, Pai. Traga cura, traga libertação, traga o mover do Senhor, traga respostas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Amém e amém. Obrigado, pastor Elinho. Amém. Obrigado, pastor Elton. Glória a Deus. Aproveita que você já está de pé, já vamos encerrar. Pega aí a sua oferta, o seu dízimo. Saia com alegria, saia com regozijo, com gratidão ao Senhor e vem trazer a sua oferta e o seu dízimo nesta noite, amém?
Senhor, nós queremos te louvar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada oferta. Senhor, cada dízimo. Senhor,